Galo amassa Deportes Iquique no Mineirão e assume liderança do Grupo H. Goleada tranquiliza, mas não relaxa. Cuca analisa a partida, fala sobre zagueiros canhotos e substituto de Lianco e revela sobre jovens jogadores algum interesse do Atlético em contar com Sebastián Vicha, jogador colombiano ex-Boca, último dia de janelas. Terá surpresa? Muito bom dia para você, esse é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Salve massa atleticana, muito bom dia, sextou, graças a Deus, sextou 11 de abril e bora falar de Galo, bora de Café com Jeves. Sexta é o melhor dia que tem pra mim, gente. Nossa, sexta eu fico assim num astral e pensa só num cara que chegou em casa ontem, quase 1h da manhã, foi dormir quase 2, 6 horas da manhã tava de pé aqui pra gravar, pra criar o conteúdo pra vocês e eu tô na área aqui. Pra gente poder falar um pouquinho do Galo, né, que é o que a gente faz de melhor aqui. Então valoriza o nosso trabalho com seu like, tá bom? O like é gratuito, ajuda a gente demais aqui no canal Bica Galo, faz com que o canal seja levado a outros atleticanos, né? Não é todo mundo que conhece, mas a gente pode fazer com que a maioria conheça através do seu compartilhamento, através do seu like, da sua inscrição e de tudo mais que você já sabe, tá bom? E galera que chega do Breno Galante aí, todos bem-vindos, tamo junto, tá? Bora falar então um pouquinho de Galo, sempre no oferecimento da Betano. Eu avisei ontem, eu falei, gente, mais de 2,5 gols e gol do Hulk. Batata. Quem pôs vintão, levou na casa aí dos 70. Quem pôs 100, levou na casa dos 300. Quem pôs 10, levou na casa dos 30, 40. Então, realmente, uma odd muito fácil de bater ontem e eu dei a dica para vocês aqui. Se você gosta de apostar e não tem conta na Betano, cria a conta na Betano agora mesmo clicando nesse link, porque é gratuito para você criar a conta, é jogo responsável, é para maiores de 18 anos e é regulamentado, tá, pessoal? Tudo hoje é regulamentado, então tem toda a parte de conferência de documento e tudo mais, para você não ter nenhum tipo de problema com casa de aposta. Se for apostar no jogo responsável, não procure outra casa, procure a Betano, que eu vou te falar que são as melhores odds. Ontem essa aí tava fácil demais. Muito fácil de bater e bateu. Tanto que a gente cravou o placar. Falei, gente, é 4-0 pro Galo hoje. 4-0 pro Galo hoje, né? E não tinha como ser diferente. Afinal de contas, com todo respeito, né? Ao glorioso Deportes Iquique. Que time fraquíssimo, meu Deus do céu. Na transmissão do canal Bica Galo com o Jaime Júnior, falávamos que nem no módulo 2 do Campeonato Mineiro eu acredito que a gente tinha um time tão fraco igual esse Deportes Iquique, gente. Não acredito que tinha um time tão fraco igual eles, né? Um time que não consegue trocar 2, 3 passes. Tinha eliminado Santa Fé lá da Colômbia nos pênaltis, né? Na terceira fase da Libertadores. Quase foi para a Libertadores. Ia ser certamente o saco de pancadas por onde estivesse. Então um time muito fraco, mas um time fraco que não desvaloriza uma vitória do Atlético, né? A gente sabia do cenário do Atlético, a gente sabia principalmente do que o Atlético precisava nesse momento de 4 partidas de desconfiança do torcedor, 4 partidas que a bola não entra, mas cria pra caramba, 20, 30 chances por jogo, e aí ontem foi dessa forma, criou muitas chances e conseguiu concretizar muitos gols. Esse início do Galo me lembrou, inclusive, aquele início contra o Grêmio, né? Que foi justamente com 10 minutos de jogo por aí, o Galo já estava com várias finalizações, já tinha quase feito gol e tudo mais, né? Então me lembrou bastante esse jogo, mas dessa vez a gente conseguiu realmente realizar, né, as finalizações certas e com menos de 1 minuto de jogo, o Rony, né, numa jogada bastante interessante. É bom a gente falar daquela jogada, porque foi uma jogada claramente treinada pelo Cuca, né? E uma jogada onde eu acho que
vale a pena a gente observar também o trabalho do treinador, né? Tem ali uma enfiada e tudo mais, e o Natanael acaba cruzando ali pro Rony, né? Então, rapidamente o Galo já conseguiu fazer esse primeiro gol. No segundo momento, com 11 minutos, o Arana já sofre um pênalti numa tabelinha com o Hulk e já faz ali o Hulk o segundo gol, né? Então ali o Galo praticamente já definia o que seria a partida, no sentido de principalmente já definir mesmo, né? Como que seria ali, se teria alguma chance para o adversário e tudo mais, e não teve, né? O Iquique realmente ficou aí quicando, né? Perdoe as expressões, as piadocas. Ontem teve piadoca demais da conta. Você gosta de transmissão com humor. Ontem foi no Bica Galo. Então o Atlético simplesmente não toma conhecimento de uma equipe que é uma equipe muito fraca, né? A verdade é essa. E essa equipe muito fraca, ela não ofereceu risco praticamente nenhum ao Galo, né? Então, realmente acredito que não precisava ali de muito esforço para ganhar do Deportes Iquique. Porém, o Atlético ainda conseguiu fazer o terceiro gol numa jogada onde o Scarpa... Cara, deixa eu puxar um pouquinho só a orelha do Scarpa aqui, porque, pô, o Scarpa, ele tá meio dormindo, né, gente? É um jogo que fosse mais exigente, que precisasse mais do Scarpa ali, teoricamente ele não estaria tão ali, porque toda hora ele errava um passe ali bobo, né? Ele errava uma situação boba, então não gostei muito da atuação do Scarpa ontem. Quando ele prestava atenção, ele conseguia as enfiadas de bola dele, né? Achei ele bem displicente ontem, e o time, depois que fez 3-0 em si, ficou bastante displicente. O Scarpa foi um destaque da displicência para mim, tanto que o Hulk deixou ele bater o pênalti, né, para dar números finais da partida, e ele comemorou assim, né? Banho de descarrego, sai, show zica, não sei o que, e tudo mais, né? Que já tinha bastante tempo que ele não marcava gols com a camisa do Galo. Então o Scarpa, ele foi ali um ponto... É complicado a gente falar, né, que tem um ponto destoante numa goleada por 4-0, mas se a gente for colocar um ponto destoante pra mim, foi o Gustavo Scarpa dessa vez, tá? Acho que o Scarpa, ele né, ficou um pouco abaixo ali e tudo mais. Depois o Cuca acabou dando minutos para vários jogadores e ele explicou isso na coletiva. Vou colocar alguns trechos para vocês aqui, tá? O Cuca falou sobre... analisou a partida, explicou a escalação, falou também sobre... os jovens, né? Por que ele não entra com o Roman, com o Marcelo, com o Patrick e tudo mais. Falou até do Fausto Vera. E falou também sobre a utilização de 2 zagueiros canhotos. Haja vista que o Lianco não joga na próxima partida contra o Vitória, é o zagueiro destro. E me parece, né? Eu acho que tá muito claro que ele não tem a confiança em colocar o Rômulo nem o Roman como titulares, uma vez que o Rabelo ainda tá no departamento médico. Uma pena, né? Acho que a gente tinha que ver esses jogadores jogando um pouco mais. De qualquer forma, vou colocar para vocês aqui no oferecimento da The Media. Pessoal, é o seguinte, se você procura visibilizar a sua empresa, colocar naqueles outdoor, colocar em painel de LED, banca de revista, TVs aí afora do mundo corporativo, procure a The Media, tá? Temos a mídia ideal para destacar a sua empresa. O Bica Galo já tá lá, no painel de LED maravilhoso lá para quem tá descendo a Raj Gabalha ali no trevo do Buritis. Então procure a The Media para você ter o destaque da sua empresa. É muito mais que out of home, é conexão. É The Media. Fala aí, Cuca. Na verdade, nós preparamos o time em cima dos resultados que a gente viu aí ao longo da Sul-Americana e da Libertadores também, todos os jogos apertados. Teve uma vitória do Inter com 3 gols, até a hora do nosso jogo. O resto tudo vitória com 1 apertado, derrotas inesperadas. Então a fragilidade, entre aspas, é você que faz com a tua imposição, com o teu jogo, com a tua dedicação, entrega durante a partida. E nós fizemos isso, principalmente no primeiro tempo, criamos bastante, fizemos o resultado do jogo. No segundo tempo, mesmo que você não queira, é normal que tenha uma apatia um pouco maior, como houve no segundo tempo, mas de qualquer forma, uma boa vitória sem tomar gol era o que a gente precisava.
Depende o aspecto da visão sua, né? Você tem que dar minutagem a todos, né? Não só ao Patrick, ao Ivan Roman, ao João Marcelo. Você tem que dar minutagem aos que eram titulares e que hoje já não estão titulares também. Ficaram outros jogadores que eu não pude pôr, como o Igor Gomes, por exemplo, um jogador que sempre tem entrado, Fausto Vera, que podia acrescentar também nesses meninos, e para mim não tem diferença se é menino ou se é mais veterano. Eu vou pôr aqueles que eu acho que tem a necessidade maior de jogar, para a gente encorpar mais o nosso elenco. E eu acho que as mexidas foram, nesse aspecto, foram todas certas. O Roman, ele tem 18 anos, ele veio para amadurecer, para ganhar a experiência de vida. Ele já jogou lá, sim, já jogou, mas são outras condições. A gente está acompanhando ele do dia a dia. Ontem ele jogou o clássico com o Cruzeiro, ele está ganhando performance, minutos, né, experiência num país diferente. A gente não pode querer que o menino entre hoje numa condição em que a gente entende que não é ideal. Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu estou vendo bastante gente já, é a terceira pergunta que tem em cima desses meninos, né? E a gente vai fazer o que é certo, o que é correto, escolher as melhores opções. Não é porque entrou hoje o Vitor Hugo que eu vá pôr. Eu pus por uma questão de poder observá-lo. A gente tem o Rômulo, que também está nesse leque de opções que a gente tem para poder utilizá-lo também. Vamos pensar bem. É lógico que fica, né? Outro dia teve um jogo no Campeonato Paulista, na final do Campeonato Paulista, que acenderam todos os sinalizadores ao mesmo tempo. Olha. E sabe o que o árbitro fez? Deixou o jogo fluir. O que aquilo interferiu no jogo? Palmeiras e Corinthians interferiu. É errado, mas isso aí não é... não é o maior erro que se tem. Você tem razão quando fala em racismo, né? E a Conmebol passa a mão praticamente em cima, né? Dando uma pequena multa ou fazendo uma carta e coisas assim. Por isso que não resolve de uma vez para sempre, né? O sinalizador vai resolver, porque se acenderem vão ser punidos, né? Agora a punição devia ter para o racismo também, carta e coisas assim. Por isso que não resolve de uma vez para sempre, né? O sinalizador vai resolver, porque se acenderem vão ser punidos, né? Agora a punição devia ter para o racismo também. Portão fechado, não sei se seria o ideal, mas eles deviam buscar aí alguma coisa nesse aspecto. Boa pergunta. Joga-se com 2 zagueiros de pé direito também, né? Muitos times jogam. Você pode jogar com 2 de pé esquerdo. A gente trabalhou um pouco com o Vitor Hugo fazendo a direita. Como ele estava frio e não se adaptou logo a isso, nós trocamos de lado com o Alonso. A gente pode sim jogar com os 2. Vamos ver com calma. Temos mais amanhã e sábado de treinamento para definir o time. Você consegue ver aí uma análise do Cuca, né, explicando um pouco da escalação. Ele fala sobre a não utilização dos jovens. Eu acho que ele tem uma clara visão muito diferente do torcedor quando a gente fala dos jogadores jovens, né? O torcedor ele quer cada vez mais ver os jogadores jovens, ver o Roman, ver o próprio João Marcelo, o Patrick e tudo mais, o próprio Rômulo, né, que já estava aí. Mas o Cuca, ele enxerga todo mundo no mesmo pacote, né? E ele faz questão de falar isso, né? Olha, independente se é jovem, tem o Igor Gomes, tem o Fausto Vera. Então, pro Cuca, ele tem uma leitura diferente do torcedor comum, a verdade é essa. Não vejo esses jovens tendo grandes chances, pelo menos pelas entrevistas que o Cuca dá. Não me parece que ele vai utilizar esses caras, que ele tá muito afim de utilizar esses caras agora, assim, de fato. Se não utilizou contra o Iquique, ganha de 4-0, quando que esses jovens vão entrar? Né? Quando que a gente vai ver o Roman no time profissional? Jogou contra o Cruzeiro, empatou lá. Quarta-feira, reestreia do Leandro Zago, jogou no Sub-20. É o capitão do Sub-20, o Roman. Né? Quando que a gente vai ver o João Marcelo? Né? Então, assim, ele entrou bem contra o Grêmio, mas que mais? Quando mais a gente vai ver? Não entrou contra o Iquique 4-0, eu vou falar isso sempre, porque aí a gente não vai ver mesmo o jogador, né? Eu acredito difícil.
E ainda fala, por que não pode jogar com 2 zagueiros canhotos? Não se joga com 2 destros? Poxa, Cuca, você jogou bola, né? Você sabe que é diferente, né, parceiro? Quem joga com a perna esquerda, normalmente tem dificuldade de jogar pelo lado direito, muito mais do que quem joga com a perna direita de jogar pelo lado esquerdo. Né? Isso é uma questão. Quantos laterais canhotos existem laterais direitos? Me fala um aí, você que tá assistindo. Comenta aí, tem algum lateral canhoto que joga na direita? Agora me fala um lateral destro que joga na esquerda. Um dos melhores que tem o João Cancelo, o Júnior, que jogou no Flamengo. Tô falando assim, jogadores que, né, vieram na cabeça aqui agora, enfim. Então tem muitos jogadores, entendeu? Que jogam do lado esquerdo e que são destros, mas ao contrário não tem. Então acho bem estranho essa não opção aí por nenhum jovem, por não oportunizar o Rômulo. Me mostra que o jogador tá fora dos planos. A janela tá fechando hoje, né? Será que vai ter alguma surpresa? Será que a gente vai ter alguma notícia de contratação? Será que a gente vai ter alguma notícia de saída? Não sei. A minha expectativa é, linearidade, tá? Não acredito que vão ter chegadas e nem saídas, a menos que haja alguma coisa muito de última hora que a gente realmente não estava sabendo e que possa surgir aí, porque ninguém está sabendo de nada nesse momento, senão já estaria sendo veiculado. O que se especulou lá na Argentina, e aí já é outra coisa, um outro momento, no meio do ano, é o Sebastián Villa, né? O Villa, que é um colombiano, ponta, já foi especulado no Atlético umas 2 ou 3 vezes em outros tempos, né? Ele é ex-jogador do Boca Juniors, hoje ele tá jogando pelo glorioso Independiente Rivadavia, né? Da primeira divisão argentina, tá com 28 anos, é um ponta esquerda, tá avaliado em 4 bilhões de euros, é colombiano. Os números atuais dele são 12 jogos com 3 gols e 3 assistências. Ele é um jogador titular desse time e é um jogador de posição de destaque, tá? Ele é um dos principais jogadores do Independiente Rivadavia e ele teve ali, né, passou pelo Boca, ficou um bom tempo no Boca, na verdade. Depois ele foi dispensado, aí ele foi pro Beroe, lá da Bulgária, e de lá o Rivadavia comprou ele por cerca de 2 milhões e 300 de euros. É um jogador interessante, já tem um histórico, né, com justiça e tudo mais, né, envolvendo alguns problemas aí de violência e tal. Então assim, eu nem vou entrar nessa seara porque eu não sei o desfecho, mas ele teve alguns históricos nesse sentido, mas é um bom jogador, um jogador interessante, né? É um jogador que eu não tenho hoje no elenco, né? Só que ele é ponta esquerda. Ponta esquerda hoje eu tenho o Coelho, né? Tem o próprio o Bernat, que joga ali se precisar também, o Rony, que joga ali se precisar, mas no direito não tem ninguém. No direito o Palácio tá machucado, o Júnior Santos, o Atlético confirmou a lesão do Júnior Santos, mais uma lesão muscular na coxa. Então, assim, não sei, tá? Lá na Argentina eles falaram que o Grêmio tem interesse no Villa, o Atlético e também o nosso rival aqui, e o Grêmio já teria até feito uma proposta. No Atlético, negaram pra gente interesse, de qualquer forma seria somente pro meio da temporada, somente uma especulação, a gente traz aqui só pra registrar pra você. E o Galo de Aço, aquele Galo de Aço maravilhoso, de 8 metros com 13 toneladas, já está lá na Arena MRV, em breve vai ser inaugurado, vai ser um negócio de louco, um negócio jamais visto, né? Um oferecimento aí da empresa que está fabricando, que está dizendo que está dando um presente para o Atlético e para Belo Horizonte. Já estou ansioso para ver o Galo de Osso, o Galo de Aço imponente. Galo de Osso foi foda, hein, Jefão? Galo de Aço imponente, como não tem como cortar, então foi pro ar, não tem jeito. Galo de Aço imponente e de aço mesmo, lá na Arena MRV, um negócio maravilhoso. Galera, muito obrigado pela sua audiência. Não deixa de dar o seu like, né? Não fica ali também achando que agora somos o melhor time do mundo porque goleamos o Iquique, mas foi uma goleada boa, retomou confiança. Falar rapidinho do Bernard aqui, um jogador que entrou também. Eu tava na expectativa de ver o Bernard fazer alguma coisa a mais ali na partida. Ele deu uma enfiada de bola só e não foi também um destaque ali, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Próximo jogo, Galo, 8h30 da noite no Mineirão. Transmissão do canal Bica Galo com Jaime Júnior e Marco Jeves.
Beleza, galera? Um grande abraço pra vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque você ajuda muito. Se você for fazer churrasco, não deixe de fazer com a Cara Preta Carnes Nobres, é a melhor de todas. Experimente excelência, cupom BICAGALO te dá desconto e o link tá logo abaixo aqui pra você. Vai de Cara Preta, que é sem erro. Tamo junto demais, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana pra todo mundo. Fiquem com Deus, eu sou Marco Geves e eu fui.